Olá, pessoal, tudo bem? Bom dia, né? Boa tarde ou boa noite, aí, dependendo de que horário que você vai escutar esse audiolivro. Hoje nós temos a leitura de O Sobrinho do Mago, das Crônicas de Nárnia. Seria o primeiro livro, beleza, galera? De Nárnia. Não se esqueçam de curtir, né, antes da leitura, comentar e compartilhar, beleza? Caso vocês tenham alguma sugestão, alguma dúvida, também pode deixar aí nos comentários. Capítulo 2. Um diálogo estranho. Foi tão repentino, tão horrível, tão diferente de tudo que já havia acontecido. Mesmo em pesadelos, Diggory jamais passou por algo assim. Instantaneamente, a mão do tio André tapou-lhe a boca. Nada disso. Sua mãe não pode ouvir e você sabe muito bem que ela não deve levar sustos. Nada podia ser mais desagradável, disse Diggory mais tarde, do que lidar com o sujeito naquelas condições. Mas ele não gritou de novo. Melhor assim, tio André. Reconheço que é chocante quando vemos pela primeira vez uma pessoa sumir. É de fato. Até eu fiquei arrepiado quando vi outro dia o porquinho desaparecer. Foi naquele dia que o senhor deu um berro? Ah, você ouviu? Espero que não ande me espionando novamente. Eu não fiz isso, disse Diggory, mas quero saber o que aconteceu com a Polly. Pode me dar os parabéns, replicou o tio André. Minha experiência deu certo. A menina se foi, sumiu deste mundo. O que o senhor fez com ela? Bom, eu enviei a menina para outro lugar. Que história é essa? Tio André sentou-se e respondeu. Bem, vou te contar tudo. Já ouviu falar da dona Lenir? Não é uma tia, tia-avó ou qualquer coisa parecida? Não, não é exatamente isso. Era a minha madrinha, aquela ali na parede. Diggory olhou e viu a fotografia amarelada, mostrando uma velha com um chapéu antigo. Lembrava-se agora de que já vira uma foto dela numa velha gaveta. Tinha perguntado à mãe quem era, mas essa preferira não tocar no assunto. Não era uma figura simpática, pensou Diggory, mas a gente nunca tem certeza quando se trata dessas fotos antigas. Havia alguma coisa, algo errado com ela, não é? Respondeu o menino. Bom, respondeu o tio. Isso depende do que você chama de errado. As pessoas são tão quadradas, sem dúvida, ficou bastante esquisita nos seus últimos tempos. Não tinha muito juízo. Foi por isso que aprenderam. Num hospício? Não, não, que isso, de maneira nenhuma. Só na cadeia mesmo. Ah, sim. Por quê? A coitadinha, respondeu o tio André, andou agindo mal, tanta coisa, mas não vamos falar disso. Ela sempre foi muito boazinha para mim. Escute, tio, o que uma coisa tem a ver com a outra? Quero saber da Polly. Tudo no seu tempo, rapaz. Eu era uma das poucas pessoas que minha madrinha gostava de ver, principalmente quando adoeceu. Ela não se dava com outras pessoas comuns e ignorantes, entende? Eu também sou assim. Mas ambos nós nos interessávamos pelas mesmas coisas. Poucos dias antes de morrer, ela me disse para ir buscar em sua casa uma pequena caixa, uma que ela guardava numa velha escrivaninha. No momento em que me toquei na caixa, já senti, pelo formigamento em meus dedos, que tinha em minhas mãos um vasto segredo. Deu-me a caixa e tive que fazer-lhe uma promessa. Logo que ela morresse, eu tinha que queimar tudo, sem abrir, sem ler, sem olhar nada. Depois de todas essas cerimônias, eu ainda não cumpri minha promessa. Não diga. Foi muito feio de sua parte, exclamou Diggory. Feio? Perguntou André. Ah, estou entendendo. Está querendo dizer que os meninos devem cumprir suas promessas, não é isso? Muito bem, estou gostando de ver. Mas também deve admitir que essas regras morais, embora excelentes para crianças, e para a criadagem, e para mulheres, e para pessoas em geral, não podem ser aplicadas a grandes estudiosos, grandes sábios, grandes pensadores. Não, Diggory. Homens como eu, conhecedores da sabedoria oculta, não estão amarrados a essas regras vulgares. Do mesmo modo como estamos distanciados dos prazeres vulgares. Nosso destino, meu filho, é solitário, mas ele está acima de tudo. Suspirou e assumiu uma expressão tão grave, tão nobre, tão misteriosa, que por um instante Diggory chegou a pensar que ele dissera alguma coisa muito profunda. Lembrou-se, porém, da cara feia que o tio fez no momento antes de Polly sumir, e as palavras perderam sua eloquência. Pensou, ele está querendo dizer é que pode fazer tudo o que quiser para obter tudo o que desejar. Naturalmente, prosseguiu André, durante muito tempo não ousei abrir a caixa. Sabia que devia estar guardando algo muito perigoso, pois a minha madrinha era de fato uma mulher fora do comum. Para dizer a verdade, era uma das últimas criaturas mortais nesse país, que ainda caminhava em suas veias sangue de fada. Uma vez me disse que havia mais de duas no tempo dela, uma duquesa e uma arrumadeira. Sério, Diggory, você está agora conversando com o último homem que, muito provavelmente, teve uma fada madrinha. Que tal? O que me disse? É uma coisa que você poderá se lembrar com orgulho quando tiver a minha idade. Aposto que era mais uma bruxa do que uma fada, pensou Diggory, acrescentando em voz alta. Quero saber da Polly. Mas que mania de bater sempre na mesma tecla, exclamou o tio André. Como se isso fosse a coisa mais importante. Minha primeira iniciativa foi, naturalmente, estudar a própria caixa. Era muito antiga. Já bem sabia que não era grega, nem egípcia, nem babilônica, nem hitita, nem chinesa. Era mais antiga do que todas essas nações. Ah, que dia fabuloso quando eu descobri. Nossa, como foi bom saber da verdade. A caixa viera de Atlântida, quer dizer, era séculos mais velhos do que essas coisas da Idade da Pedra que costumam desenterrar por aí na Europa.
Não era uma coisa rústica como aquelas outras, pois já estava na aurora do tempo de Atlântida. Atlântida já era uma grande cidade com palácios, templos, homens cultos. Fez uma pausa como se esperasse algum comentário de Diggory, mas este, que de minuto em minuto estava gostando cada vez menos do tio. Ele não disse nada. Tio André, então, retomou a palavra. Enquanto isso, eu estava aprendendo um bom bocado de magia em geral. Não que isso seja conveniente para contar para uma criança, mas enfim. Cheguei a ter uma boa noção das coisas que podiam existir dentro da caixa. Depois de vários estudos, fui apertando o cerco. E claro, tive que conhecer algumas pessoas, digamos, à margem da sociedade. Passei por algumas experiências muito, muito desagradáveis. Foi por isso que fiquei de cabelos brancos. Mas ninguém pode virar feiticeiro sem pagar o preço. Acabei perdendo a saúde, mas melhorei. E acabei conhecendo o segredo. Embora não houvesse a menor possibilidade de que alguém pudesse escutá-los, tio André inclinou-se e cochichou. A caixa de Atlântida continua coisa certa, uma coisa certeira que veio de outro mundo, quando o nosso mundo mal começava. Que coisa? Perguntou Diggory, que mesmo sem querer já estava curioso. Pó. Pó fininho, pó seco. Nada de se entusiasmar, nada que valesse tanto trabalho. É o que você deve estar pensando. Mas, quando vi aquele pó e tive o cuidado de não tocar nele, pensei que cada grãozinho ali já estivera em outro mundo. Não estou falando de outro planeta, pois os planetas fazem parte do nosso mundo. Estou falando de outro mundo mesmo, uma outra natureza, um outro universo, um lugar onde você jamais chegaria, mesmo que viajasse eternamente através do espaço desse nosso universo. Um mundo que só poderia ser alcançado através da magia. Bem, a essa altura, tio André esfregava tanto as mãos com seus dedos que eles quase estalavam como os fogos de artifício. E mesmo assim ele prosseguiu. Sabia que, se fizéssemos direito, aquele pó nos levaria ao lugar de onde viera. A dificuldade era esta. Como fazer? Minhas primeiras experiências foram grandes fracassos. Usei porquinhos da Índia. Alguns apenas morreram. Outros explodiram. Outros pareciam bombas. Que maldade! Exclamou Diggory, que já tinha tido um porquinho da Índia. Como você teme fugir do assunto, hein, garoto? É para isso que as criaturas existem. Paguei ele com o meu dinheiro. Onde é mesmo que eu estava? Ah, sim. Afinal, acabei conseguindo fazer os anéis, os amarelos. Surgiu então uma nova dificuldade. Estava convencido de que um anel amarelo remetia a um outro mundo qualquer criatura que tocasse nele. Mas de que valeria isso, se a criatura não poderia voltar e me contar o que havia acontecido? E a própria criatura? Perguntou Diggory. Não podendo voltar, ela ficaria numa enrascada? Você sempre olha as coisas de um ponto de vista negativo, não é? Explicou o tio André. Não passa pela sua cabeça que se tratava de uma experiência magna? Só remetemos uma pessoa a outro lugar quando desejamos saber como é este lugar, certo? Bem, e por que o senhor mesmo não foi? Diggory jamais verá alguém tão surpreso e ofendido quanto o tio, por causa de uma simples pergunta. Eu? Eu? Esse menino deve ser maluco. Um homem da minha idade, nas minhas condições de saúde, correr o risco do impacto e dos perigos de um universo diferente? Nunca vi nada tão disparatado em toda a minha vida. Você sabe o que está dizendo? Pense bem, trata-se de um outro mundo, onde podemos encontrar tudo. Tudo. E foi para lá que o senhor mandou a Polly. As bochechas de Diggory estavam vermelhas de raiva. Só tenho uma coisa para te dizer. O senhor pode ser meu tio, mas procedeu como um covarde, mandando uma menina ir para um lugar onde o senhor não tem coragem de ir. Bico calado, ordenou André, dando um tapa na mesa. Não admito que um fedelho fale comigo dessa maneira. Você não entende nada. Eu sou um mestre, um mago, um iniciado, o que está realizando uma experiência. É claro que eu preciso de material para executar. Daqui a pouco você vai me dizer que eu deveria ter pedido licença aos porquinhos da Índia. Nenhuma alta sabedoria pode ser atingida sem uma dose de sacrifício, garoto. Mas a ideia de que o sacrificado deva ser eu mesma é completamente ridícula. É como pedir a um general para lutar no soldado raso. Suponhamos que eu morresse, que seria do trabalho de toda a minha vida. Olhe, é melhor acabar com esse papo, interrompeu Diggory. O senhor vai trazer Polly de volta? Bem, eu já ia lhe dizer quando você me interrompeu com seus maus modos, que descobrir afinal a maneira de trazer uma viagem de volta. Os anéis verdes são capazes disso. Mas Polly não levou nenhum anel verde. Ela não levou, disse o tio. Se não levou, não poderá voltar. É como se o senhor tivesse assassinado, não é? Poderá voltar se alguém for buscá-la, Diggory, usando também um anel amarelo e levando consigo 2 anéis verdes, um para si e outro para ela. Diggory percebeu que tinha caído numa armadilha. Ficou olhando para tio André, estarrecido, boca aberta. As bochechas passaram de um tom vermelho ao pálido. Tio André continuou, agora num tom forte e alto, como se fosse um tio perfeito que tivesse dado ao sobrinho dinheiro. Espero, Diggory, que você não acene agora uma bandeira branca. Ficaria muito triste se uma pessoa de nossa família não tivesse a honra e a nobreza de socorrer uma dama em perigo. Ah, cala a boca, gritou Diggory. Se o senhor tivesse um pingo de honra, iria o senhor mesmo. Mas sei que não tem. Está bem, já vi que eu tenho que ir. Só que o senhor é um monstro. Tudo cruelmente planejado. Ela foi sem saber de nada, e agora eu tenho que ir buscá-la.
É claro, comentou tio André. Pois muito bem, eu vou. Mas tem uma coisa que eu faço questão de dizer antes de ir. Até hoje, não acreditava em magia. Agora sei que existe. Sendo assim, acho que os velhos contos de fada são todos mais ou menos verdadeiros. E o senhor não passa de um bruxo cruel como os que existem nos contos. Escute bem, então. Nunca soube de um bruxo que não acabasse pagando por sua maldade no final da história. E é só. De todas as coisas ditas por Diggory, essa foi a única coisa que teve o endereço certo. Sobressaltado, tio André revelou tanto horror na sua face que, apesar da sua monstruosidade, era quase possível ter pena dele. Um segundo depois de recompor-se, dizendo com um sorriso forçado para o menino: Bem, bem. É natural que uma criança pense dessa maneira. Uma criança criada entre mulheres, como você. Não precisa se preocupar com os meus perigos, Diggory. Não seria melhor preocupar-se com os perigos de que sua amiguinha está passando? Já há algum tempo que ela foi embora. Se existir algum perigo lá, bem, seria uma pena chegar um pouco atrasado. Até parece que o senhor se importa com isso, não é? Disse Diggory impetuosamente. Já estou cheio desse papo. O que devo fazer? Antes de mais nada, aprender a controlar seus nervos, meu filho, respondeu tio André com frieza. Do contrário, vai acabar como sua tia. Levantou-se, calçou um par de luvas e dirigiu-se à bandeja dos anéis. Eles só funcionam quando estão de fato em contato com a pele. Com luvas, posso pegá-los à vontade. Se levar um no bolso, nada acontecerá. Mas tenha muito cuidado para não colocar a mão no bolso por distração. No momento em que tocar o anel amarelo, sumirá deste mundo. Quando estiver no outro lugar, espero que... Isso ainda não foi testado, naturalmente. Mas, como sempre, estou esperando. Ao tocar no anel verde, você desaparecerá de lá e reapareça aqui. Bem, pegue estes dois verdes e deixe eles caírem dentro do seu bolso. Não se esqueça. O bolso verde é para o lado esquerdo. VE. Preste atenção. As primeiras duas letras de verde. VE, V e E. Um para você e outro para a garota. Agora, pegue o amarelo. Eu, se fosse você, colocaria o anel no dedo, pois assim é mais difícil de perder. Diggory já estava para agarrar o anel amarelo quando se lembrou-se de algo importante. Espere um pouco. E mamãe? Se ela perguntar onde estou. Quanto mais depressa for, mais depressa estará de volta, respondeu tio André. Mas o senhor nem mesmo sabe se eu vou voltar. Tio André sacudiu os ombros, deu uns passos, abriu a porta e disse: Pois muito bem, como quiser, desça para jantar. Deixe que as feras devorem a garota. Ou que ela se afogue, ou que morra de fome, ou que se perca no outro mundo. Bom, se é isso que você prefere, para mim dá no mesmo. Talvez fosse bom que, antes do chá, você avisasse a sua mãe que ela nunca mais verá a filha. Só porque você tem medo de colocar um anel no dedo. Ai, ai, respondeu Diggory. Queria tanto ser grande para lhe dar um murro na cara. Abotoou o casaco e respirou fundo, pensando, como sempre pensou mais tarde, que não havia para ele outra maneira de proceder com dignidade. Bom, pessoal, então é isso. Caso vocês tenham né, alguma sugestão, algum pedido de livro, vocês podem mandar aqui nos comentários, beleza? Que eu vou acompanhando e respondo vocês. Um abração.